Público de Santa Catarina decidiu arquivar o caso do cão orelha, né? Para quem não lembra, o caso do cão orelha, infelizmente, era um cachorro comunitário que vivia na Praia Brava, lá em Santa Catarina, e era muito querido da comunidade, todo mundo gostava do cão orelha, e infelizmente um dia ele apareceu muito machucado e acabou morrendo, né? E daí surgiram acusações que teriam sido adolescentes ali da região que bateram no cachorro. Teve acusações absurdas, que os adolescentes empalaram o cachorro, não sei, não. Tinha exagero pra caramba ali, teve muito exagero nessa história, tá? No final das contas, o Ministério Público decidiu não apresentar denúncia contra ninguém. Tem gente achando estranho, os moleques pagaram o pessoal para não ser denunciados, eu não sei o que lá. Mas, gente, olha só, isso aqui pode ser simplesmente o caso de que não tinha evidência realmente para mostrar nada, né? Havia a informação de que tinham gravado os garotos batendo no cachorro e coisa e tal, mas nunca apareceu esse vídeo dos garotos batendo no cachorro, e o Ministério Público simplesmente falou, não tem evidência para culpar ninguém. Vamos entender esse caso aqui. É muito triste isso, sem dúvida alguma, uma pena o que aconteceu com o cão orelha. Eu entendo que é possível que tenha sido mesmo, apanhou de alguém e coisa e tal, mas sem saber exatamente quem fez a coisa, o Ministério Público não tem como acusar alguém se há dúvidas, né? A acusação deveria ser, e esse caso aqui está o caso correto, só quando você tem a convicção de que realmente houve um ato criminoso, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Dr. Hans Schukrutz, oligofrenia fenilpirúvica e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? O colunista da Zero Hora fala aqui, o caso Orelha termina como começou, mal contado, né? A conclusão do Ministério Público não encerra o incômodo de uma história movida por certezas frágeis e versões convenientes, né? Muita gente se mobilizou para justiça por orelha, né? Entendeu? Isso é um tema que envolve muitas pessoas. As pessoas ficam muito emocionadas com cachorros e gatos e pets, porque a pessoa tem um apego emocional muito grande com seus próprios pets, né? E meio que projeta a coisa, e a gente não sabe o que aconteceu, mas existe maldade com pets, existe. Eu sei que tem crianças que fazem maldade com cachorros, tem crianças que fazem maldade com gatos, que atacam sem motivo, enfim, é muito triste isso existe, isso não foi inventado, mas o fato é que no caso do cão orelha não havia evidências de fato disso daqui, ó. Primeiro veio a comoção nacional, imagens suspeitas, adolescentes expostos, autoridades indignadas, redes sociais em combustão, gente pedindo punição exemplar, transformando o cachorro em símbolo e não sei o que lá. Segundo o MP, depois da análise de 2.000 arquivos, não há prova de que os adolescentes investigados e o cão tenham estado juntos na praia no período da suposta agressão. A morte do animal, diz o órgão, estaria ligada a uma infecção óssea crônica na região maxilar, uma condição grave e pré-existente, e não a maus tratos recentes. O laudo, após a exumação, não encontrou fraturas nem lesões ósseas compatíveis com a ação humana. Em resumo, o país assistiu um linchamento moral em alta definição para meses depois ouvir que talvez não fosse nada daquilo. E é aqui que gera um incômodo, né? Ou seja, o que aconteceu? Tem o pessoal apontando o caso desse veterinário aqui, tá? Esse veterinário teria sido o veterinário que atendeu o cão orelha, que foi levado por populares ali, né? Então aqui ele está prestando depoimento, e ele fala que parecia que o cachorro estava mesmo com marcas e coisa e tal, e que ele sabia onde é que estava o cachorro, foi enterrado o cachorro, né? Depois que faleceu, né? E de novo, eu não estou dizendo que ele está enganado ou que ele se enganou na coisa, mas a verdade é que fizeram a exumação, fizeram uma autópsia no cachorro, e constataram que era, na verdade, uma infecção óssea, não era uma marca de pancada, não era uma marca de pancada, né? Essa foi a definição do Ministério Público, a investigação do pessoal. E não se trata de exigir condenação sem provas, seria barbárie com verniz de amor aos animais. O devido processo legal existe justamente para impedir que a comoção pública vire guilhotina. É o que eu falo para vocês, isso é muito importante, isso tem que se tomar muito cuidado na internet com isso. Tinha gente falando em linchar os garotos, cara, que absurdo é isso, bicho. Não façam isso, não façam justiça com as próprias mãos, isso é um erro, tá? Aparentemente não tinha nenhuma evidência de que os garotos estavam com o cachorro no mesmo dia. O cachorro estava machucado, segundo eles estão dizendo aqui, tinha infecção, mas poderia ter se machucado de outra maneira, poderia ter sido outra pessoa que bateu no cachorro. Lembra, havia o depoimento de um porteiro que falou atrocidades, falou um monte de coisa, mas era só o depoimento do cara.
vai que o porteiro, eu não conheço o cara, mas vai que ele não gosta das crianças, vai que ele tem alguma birra com as crianças, né? Vai que ele gosta de inventar história. Tem gente que gosta de inventar história, né? Aqui, ó, mas também não dá para tratar a conclusão como se ela se encerrasse tudo com elegância técnica, porque o caso não chegou até aqui com uma dúvida modesta. Chegou com convicção, barulho, autoridade, né? Enfim, no final das contas, essa foi a situação, tá? O veterinário disse que viu pancadas, mas o Ministério Público mandou exumar o cachorro. Aliás, nessa entrevista aqui, nesse depoimento dele, né, ele fala que sabe onde é que o cachorro está enterrado e coisa e tal. A polícia foi lá para fazer a exumação do corpo do cachorro, para fazer o exame técnico e coisa e tal. E nesse exame técnico constatou que não havia fratura dos ossos, né? O que havia era uma infecção óssea ali na região, que seria isso que teria causado a morte do cachorro. Vale lembrar que a Orelha não era um cachorro novinho, né? Já era um cachorro com mais idade, né? Enfim, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito e afastou a hipótese de agressão. O laudo pericial afasta maus tratos e identifica infecção óssea grave, descartando a agressão como causa da morte. De novo, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas eu fiquei preocupado. Na época eu falei, pô, é um absurdo que fizeram com o cachorrinho. Mas eu também falei no meu vídeo aqui, tome cuidado para não acusar as crianças sem saber se realmente fizeram alguma coisa, né? Mesmo que as crianças estivessem brincando com o cachorro, sacaneando o cachorro em outra oportunidade, não quer dizer que elas foram lá e bateram no cachorro e mataram o cachorro. Isso não quer dizer, tem que provar a coisa especificamente, né? Há uma tendência, né? As pessoas, quando acontece alguma coisa ruim, elas querem procurar um culpado a qualquer custo, querem achar um culpado e culpar por aquela tragédia que aconteceu. Isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado com. Pode ser a doença, né? E quando o Ministério Público não tem a convicção de que efetivamente aconteceu o ataque, que aconteceu o problema, né? O correto é isso mesmo, é você arquivar. Infelizmente, não teve nada e essa foi a situação, né? Eu acho que o pessoal que se mobilizou para o caso do cão orelha devia se mobilizar para manter, né, os cachorros de rua, esses cachorros públicos e coisa e tal, cuidar deles, ajudar esses cachorros. É uma vida muito dolorida, muito difícil, porque, como eu falei, o pessoal tem esses cachorros públicos, né? O pessoal cuida do cachorro. Eu sei disso porque no aterro do Flamengo ali, que eu frequento de vez em quando, tem também um monte de gato que é cuidado pela comunidade. Tem gente que leva em veterinário, que faz cuida dos gatos e coisa e tal. Ainda assim, de tempos em tempos acontecem acidentes, tá? Animais brigam um com o outro, animais sofrem acidentes, porque eles são animais que estão soltos na natureza, né? Então acontecem acidentes, né? E infelizmente o cachorro ou o gato não consegue te explicar, aconteceu isso assim, assim, assim. Você não sabe o que aconteceu, o cachorro aparece machucado, o gato parece machucado, mas você não sabe exatamente o que aconteceu. Não necessariamente foi. Uma pessoa maldosa foi lá e bateu nele. Pode até acontecer isso, tá? Eu não estou dizendo que não aconteça isso, de vez em quando acontece isso, mas não é certeza de ser isso. Podem ser outras coisas, pode ser briga com outros animais, pode ser queda, pode ser atropelamento. Pode ser atropelamento. Descartaram no caso dele aqui, né? Foi mesmo infecção, né? Mas em outros casos pode ser um monte de problemas que pode ter esses animais que vivem na natureza, né? Que vivem soltos por aí. Então, o ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês, eu sou libertário, eu sou contra a justiça estatal, mas mesmo nos meus vídeos sobre libertarianismo eu deixo muito claro, autotutela não funciona, autotutela é errado. Tem um grupo de libertários que acha que não, que tem que fazer justiça com as próprias mãos e não sei o que lá. Não, o pessoal confunde direito de defesa com autotutela. Direito de defesa você está sendo atacado naquele momento, sim, é lógico que você tem o direito de reagir e acabar com a ameaça que você está sofrendo, realizar ações proporcionais para encerrar a ameaça que você está sofrendo. Isso é direito de defesa. E isso existe até na legislação brasileira. É meio chato, a legislação brasileira tem um monte de coisa para evitar que você se defenda. Mas na ética libertária, sem dúvida alguma, você tem o direito de fazer a ação proporcional para extinguir a agressão que você está sofrendo ou a ameaça de agressão que você está sofrendo. Agora, é diferente do caso de autotutela. Autotutela a agressão eventualmente aconteceu no passado. Já aconteceu a agressão ou a ameaça de agressão. E depois disso você descobre essa agressão e aí você quer buscar o culpado e coisa e tal. Não há como fazer justiça sem envolver uma terceira parte isenta nesse caso. Qualquer caso sempre vai ter problemas aí, sempre vai gerar fatos.
Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, ó, onde está o erro na ética argumentativa, tá? É o vídeo que eu explico que mesmo na ética libertária é preciso ter uma justiça para resolver um fato que já está no passado. Mais uma vez, direito de defesa você tem. Quando está acontecendo a coisa, você pode evitar proporcionalmente a agressão da outra pessoa. Mas depois de consumado o fato, é preciso uma terceira parte e a autotutela é uma coisa totalmente inválida nesse caso, tá? Mesmo na ética libertária, né? Bom, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito, disse que não teve agressão, que ele morreu de doença. Ou seja, olha só, as pessoas estavam querendo linchar adolescentes porque um porteiro acusou eles de ter batido no cachorro. Por mais que seja um absurdo bater no cachorro, não tem evidência nenhuma de que os garotos bateram no cachorro. Olha que coisa. E a juíza arquivou o caso do cão-orelha e negou a internação dos adolescentes. Não vai ter punição para ninguém no final das contas, né? E, de novo, mas que chato, ninguém vai ser punido. Era doença, pelo menos é o que está dizendo o Ministério Público. Mesmo que não fosse, se você não tem convicção, se você não tem certeza, não tem prova de que aquela pessoa cometeu o negócio, você não pode condenar alguém só porque você está injuriado com o que aconteceu com o cachorro. É uma tragédia que aconteceu com o cachorro, mas não pode culpar as pessoas, não pode aumentar essa tragédia jogando outras pessoas nesse negócio sem haver a convicção, sem haver vídeo, sem haver uma prova cabal de que a pessoa realmente fez aquilo.